Bom, dando continuidade à aula de princípios de comunicações, né? O assunto ainda trata da multiplexagem. No caso, agora a gente vai, ao final dessa aula, ou talvez, não sei exatamente quanto tempo, talvez eu quebre isso em duas aulas, né? A gente vai abordar o conceito de multiplexagem por divisão do tempo, time division multiplexing. E tendo em vista que a gente está tratando de telefonia como exemplo, né? A informação como referência vai ser a voz lá do ser humano, né? Eu gosto de desenhar essa carinha aqui. Mas enfim, quando esse sujeito fala, ele gera umas ondas acústicas. Isso eu vou abordar mais para frente. Mas a voz é composta de períodos de fala e períodos de silêncio. Do ponto de vista da teoria do PDH, Plesiócronos Digital Síncronos, o nosso exemplo aqui para a telefonia vai tratar de PDH, ou hierarquia digital plesiócrona, ou quase síncrona. Não vem muito ao caso aqui do conceito da disciplina, mas enfim, como referência, esse PDH definiu uma série de interfaces para a telefonia utilizada hoje principalmente para interconexão de empresas, sistemas de telefonia privados ou até mesmo de comunicação de dados, né? Quando a gente tem provavelmente uma Ethernet sobreposto a uma interface de 2 megabits por segundo. Ou eu costumo citar, né, o GPRS aqui no Brasil, quando surgiu o tráfego de dados ainda era baixo, para interligar o tráfego lá gerado no Centro-Oeste, existia um elemento, também não vou abordar sobre isso, mas o SGSN que conectava um outro elemento que era gateway de uma operadora de telefonia que ficava em São Paulo, no caso o GGSN, né? Gateway GPRS Support Node, aí tinha um server GPRS Support Node, né? O SGSN, servindo, né, clientes, integrando os acessos da telefonia móvel, e essa conexão de todo o tráfego do Centro-Oeste ao mundo, né, vamos dizer assim, que a Gateway estava em São Paulo, no início foi estabelecido por um canal de 64 kilobits. Mas enfim, um dos primeiros objetivos por ser objetivos não, mas como é que eu posso dizer, necessidades, né? A multiplexagem por divisão em frequência, igual a gente viu, existe um canal dedicado para cada informação, né? Basta modular a voz, essas ondas acústicas aqui, né? As variações provavelmente em frequência devido à qualidade audível, né? E você transladar para o espectro de frequência específico para uma multiplexagem por divisão de frequência. Talvez uma coisa a ser mencionada aqui, na aula passada a gente abordou alguns exemplos, né, de frequências de portadoras na multiplexagem utilizada no Brasil, mas o que se sabe desses sistemas é que não existia padronização. Bom, ou pouca padronização, por exemplo, a nível nacional se conseguia estabelecer um certo caráter comum, né, entre as interfaces. Não era exatamente uma padronização de fato, como começou aqui na hierarquia digital síncrona, no caso, é definida pela ITU. Bom, mas enfim, voltando à caracterização de uma multiplexagem por divisão do tempo, né, uma necessidade dessa técnica é que a informação deve ser digital. E aí o objetivo principal dessa aula é tratar a conversão AD, analógico digital, que visa aí a caracterização da informação da voz do ser humano em bits, né? Digital, discreta, enfim. E dentro desse processo de conversão analógico digital, algumas literaturas dizem que são 3 passos, né? A amostragem, a quantização e a codificação. No caso, eu costumo dizer que o primeiro passo de uma conversão analógico-digital é a filtragem. Vou representar a ideia dos filtros, né? No caso lá, o filtro da telefonia passa faixas em torno de 300 a 3.400 Hz. Então, um segundo passo da conversão analógico-digital
igual o mencionado, né? No caso, trata da filtragem à amostragem. No caso, a gente vai falar de novo do tal de Nyquist. Um terceiro, a quantização. E, acho que o meu papel ficou curto aqui, né? Eu vou colocar um quarto passo que trata da codificação. E no caso, os códigos, né? A representação da voz vai seguir a informação digital, por bits, discreto. Bom, mas enfim, essa folha já não vai ter muito espaço para a gente comentar mais, né? Mas voltando à questão da informação da voz, a gente já comentou bastante na aula passada que existe um filtro. No caso, o espectro da voz, ele vai lá até os 20 kHz, né? E a gente vai limitar em faixa esse espectro da voz aqui. No caso, o filtro de telefonia, ele vai de 300 a 3.400 Hz. Bom, mas lembrando que o canal, né, de telefonia aqui, no nosso exemplo, vai ter 4 kHz. Bom, mas enfim, dando continuidade a essa conversão analógico-digital, tendo em vista que eu tenho lá o som, camarada aqui, né? Períodos de fala, períodos de silêncio. Antigamente, lá em 1930, quando a teoria surgiu, acreditava-se que a voz era contínua ao longo de todo o tempo, né? Mas mais recentemente, eu vou exemplificar isso com o codificador do GSM, a teoria da informação percebeu que existem períodos de fala e períodos de silêncio ao longo do tempo, né? Isso aqui eu diria que ao longo do tempo. Mas enfim, tendo em vista que esse sinal já foi filtrado, a primeira etapa é a amostragem. E aí existe um teorema de um famoso Nyquist. A gente já comentou do Nyquist em termos de largura de banda, mas no teorema da codificação analógico-digital, né, Nyquist diz que a frequência de amostragem deve ser maior ou igual a 2 vezes a máxima frequência do sinal da informação. No caso, a frequência de amostragem para a telefonia, ela emprega 8 kHz. Poderia dizer que é pura e simplesmente 2 vezes o canal de 4 kHz, né? O canal de 4 kHz da telefonia, mas utilizando a frequência de amostragem de 8 kHz, é garantida no mínimo ou mais do que 2 amostras por ciclo para a maior frequência do sinal de voz, que é de 3.400 Hz. Ou seja, 8 kHz é maior do que 2 vezes a máxima frequência do meu sinal. Mas enfim, tendo em vista que a frequência da amostragem é 8 kHz, a gente pode tirar que frequência é o inverso do período e fazendo a conta 1 sobre 8.000, se vocês quiserem fazer essa conta aí, eu geralmente quando eu tenho o quadro eu faço isso lá, né? Mas o período de amostragem é 125 microsegundos. Mas enfim, o outro contexto do teorema de Nyquist é que ele observou que não é necessário enviar toda a informação como ela é gerada em termos analógicos. A digitalização do sinal, a teorema de Nyquist observou, vou pegar talvez um zoom numa faixa de frequências aqui, né? Um sinal assim, eu vou ter... eu não preciso mandar toda essa informação, basta enviar algumas amostras desse sinal. Bom, mas como que essas amostras devem ser geradas, né? No caso, no mínimo, em relação à frequência da amostragem definida para a telefonia, a cada 125 microsegundos. Vou pegar outra folha aqui. Mas enfim, tendo em vista que eu tenho um sinal analógico, eu preciso representar esse sinal, isso aqui ao longo do tempo, eu vou multiplicar isso por um trem de pulsos. No caso, o trem de pulsos nada mais é do que um relógio, né, da eletrônica digital, no qual